Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra da Semana do Caminho. Hoje nós encerraremos essa semana, que foi uma semana de muitos aprendizados. A Semana do Caminho é uma semana em comemoração ao aniversário da nossa casa, o Centro Espírita Caminho de Damasco, que este ano completou 68 anos de existência. Então, essas palestras são feitas para todos vocês, né, onde trazemos sempre um tema único e convidamos palestrantes diferentes, né, vários convidados, para que eles tragam a sua exposição, a sua reflexão a respeito de um mesmo tema. Então, a gente sempre diz que é uma semana muito rica em aprendizado e conhecimento, porque cada um vai ter uma abordagem diferente do outro. Então, a gente aprende demais dessa forma. Então, mais uma vez, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos, então, como é nosso hábito, fazermos uma prece inicial para iniciarmos a palestra desta noite. Vamos pedindo ao nosso Pai Criador que envolva todos nós em luz, em paz, que nosso Mestre Jesus esteja conosco, envolvendo-nos também no seu amor, para que possamos, todos nós unidos em pensamento, estarmos aqui dispostos a aprender um pouco mais sobre toda a reflexão que o nosso convidado de hoje, o Marco Maiuri, trará para nós. E aproveitando, pedimos à espiritualidade que possa envolver o Marco em muita luz, para que ele possa transmitir a nós tudo aquilo que ele se preparou, estudou, para nos oferecer esta noite. Que Jesus nos abençoe e esteja conosco, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Marco Maiuri, boa noite. Boa noite. Aqui para apresentar vocês, o Marco já é um conhecido, um amigo da nossa casa, faz tempo que não está lá conosco, né? Mas ele já conhece a nossa casa, já é um amigo antigo. O Marco faz parte do Núcleo Espírita, Meditação e Caridade, que fica no Jabaquara, aqui em São Paulo. E agradeço mais uma vez ele ter aceitado este convite para estar conosco aqui e fechar hoje a nossa Semana do Caminho com o tema família. Então, Marco, em nome da diretoria e da casa, fique à vontade, é com você agora. Muito obrigado, Mônica. Muito obrigado. Muito obrigado a todos que nos ouvem, a todos os companheiros do Caminho de Damasco, do Centro Espírita Caminho de Damasco. Nossos votos de muita paz. Conheço a casa, já participei aí presencialmente faz alguns anos. E deixo aqui o meu abraço fraterno a todos e parabenizá-los pelos 68 anos de atividade. É realmente uma data notável e em que esse posto de socorro, não é? Esta casa de amor proporciona a todos que a procuram. Então, sem dúvida nenhuma, os espíritos amigos devem estar muito exultantes com esta data. Muito bem, nós vamos falar um tema proposto, um tema muito interessante, muito importante para os dias de hoje, que é o tema família. Nós vamos falar da família do ponto de vista do Espiritismo, do ponto de vista reencarnatório, do ponto de vista evolutivo, do ponto de vista das influências espirituais, não é? Então, realmente a família, ela é muito importante, como todos nós sabemos. Muito se fala que a família é a célula da sociedade, e realmente é. A família, ela é um conjunto de espíritos comprometidos que estão trocando experiências entre si para poderem juntos encontrar ali uma sintonia, uma harmonia, um equilíbrio nas relações. Evidentemente,
Antes de entrarmos no tema propriamente dito sobre família, vamos falar um pouquinho da situação espiritual em que nos encontramos. Todos nós, quando chegamos à Terra, nós chegamos, como sabemos nos estudos doutrinários, os irmãos devem saber disso também, nós chegamos aqui com provas e com expiações. Provas e expiações muito bem delineadas nos planos reencarnatórios que fazemos antes de nos reencarnarmos. Provas estas que nós podemos escolher quando o espírito atinge um certo discernimento na vida espiritual. Ele vê, por exemplo, de que a causa dos seus infortúnios além da matéria foram seus próprios desmandos. Em várias áreas, ou atingiu diretamente uma ou outra pessoa, ou ele agiu de forma errada em seu comportamento íntimo, assim por diante. Então, ele pode pedir a prova num momento de consciência do espírito, com auxílio dos espíritos benfeitores, em que ele vai se reencarnar para poder sanar os seus embates interiores. E nós sabemos que a recuperação do espírito que somos, do espírito eterno que somos, ele se dá em 3 fases, conforme está no livro O Céu e o Inferno, Código Penal de Vida Futura, em 3 fases. A primeira fase é o arrependimento, que é justamente esse discernimento que faz o espírito escolher as provas. Ele se arrepende do tempo perdido, ele se arrepende de ter errado ou de ter ferido alguém, assim por diante. O segundo é o entendimento e o terceiro é a reparação, que se dá através da reencarnação. Então, podemos vir à Terra com algumas provas escolhidas. Podemos vir à Terra também com algumas provas impostas, porque não temos o discernimento suficiente. O espírito necessita das provas para ver se realmente ele consegue sair de uma roda dolorosa de erros e possa acertar finalmente. Então ele vem com as provas escolhidas e provas impostas. E ele também pode vir, todos nós, né? Podemos vir com as expiações. As expiações, elas são advindas do passado, nosso passado muitas vezes delituoso, em que cometemos erros muito pronunciados, em que estamos realmente reincidindo muitas vezes em provas e atrás de provas, não é? Então, as expiações, elas são realmente advindas do passado, porque quantas vezes nós resgatamos em lágrimas atualmente o que fizemos no gargalhar inconsequente do passado. Muitas vezes. Então, nós estamos nesta grande escola que é a Terra, com caráter de hospital. Todos nós aqui internados e matriculados para nossa reabilitação como espíritos. Todos nós sabemos também que estamos em um mundo de provas e de expiações. O mundo de provas e expiações é um mundo em que acontece ainda muitos equívocos, os convites são muito errados, por toda parte, que exige do espírito que quer realmente dar passos certos, uma firmeza de propósito, uma construção interior de bons valores. Aí ele conseguirá realmente, aos poucos, vencendo seus embates interiores, os seus equívocos da alma, e vai podendo se situar, mesmo em um mundo de provas e expiações, da maneira correta. Então é uma questão. Nós estamos em um planeta, provas e expiações, cercados por um mar vibratório. Existem espíritos de variados níveis evolutivos que nos cercam. Quando nós desencarnamos, nós vamos para faixas evolutivas e lá convivemos com espíritos mais ou menos do mesmo nível evolutivo que nós. Quando nós nos reencarnamos, mistura os seus níveis evolutivos
e nós convivemos, então, lado a lado, com espíritos de variados graus. Nós citamos a família, que é um conjunto de espíritos comprometidos que estão trocando experiências entre si neste mini laboratório promovido pela espiritualidade superior, chamado família, em que os espíritos estão trocando experiências entre si. Em uma família existe também espíritos de variados graus evolutivos. Nós podemos nos reencarnar na família com espíritos que estão próximos de nós uma primeira vez no seio familiar. Todas as famílias devem ter um membro da família que parece diferente de todos, ou que está ali realmente aprendendo com todos, e todos têm que amparar aquela pessoa. Existe em todas as famílias isso, praticamente todas as famílias. Isso são experiências trazidas pelos amigos espirituais para que nós possamos educar-nos neste aprendizado importante de uns próximos aos outros. Aqueles que mais necessitam estarem conosco os que estão no seio da própria família. São aqueles que se juntam no seio familiar. São aqueles que estão na experiência de pais, de cônjuges, de irmãos, assim por diante. Porque eles devem, em suas tarefas durante a família, cumprir os seus papéis e, dentro deste cumprimento dos papéis, poder, muitas vezes, se reabilitar. Por exemplo, uma pessoa prejudicou outra em outra existência. E ele pede para se reencarnar como pai ou mãe daquele que prejudicou, para poder encaminhá-lo na vida. Ele se reencarna com ele, então. Pode-se começar até uma espécie de antagonismo entre eles. Eles se identificam magneticamente como antagônicos, mas estão em um papel de pais e filhos muito importante para a sociedade. Então, esse papel de pais e filhos tem algumas regras de convivência que faz com que os espíritos possam se educar ou se reeducar. Os filhos precisam respeitar os pais e os pais também precisam respeitar as etapas dos filhos, com a compreensão, com a renúncia, assim por diante. Então, são dois espíritos que às vezes estão se ajustando. Existe, por exemplo, a questão das antipatias e simpatias terrestres, que está na questão 361 a 391 do Livro dos Espíritos, que fala a respeito daqueles espíritos que são antagônicos do passado, que hoje se reencarnam próximos a si, e aqueles que são simpáticos entre si, que também se reencarnam muitas vezes próximos uns dos outros. Como se reconhece esta antipatia ou esta simpatia? Aí os espíritos respondem: por questões magnéticas, fluidos magnéticos. Ao se aproximar de um espírito antagônico, sabe-se realmente que ele não pensa como nós pensamos. Ele não tem os mesmos ideais, os mesmos gostos, as mesmas formas de agir, os mesmos sentimentos, assim por diante. É como se reconhece. E o que se chama de antagonismo gratuito, na verdade, não é gratuito. É um antagonismo promovido por existências dificultosas no passado. Aí os espíritos até comentam, mas esses espíritos antagônicos não são necessariamente maus. Eles são, algumas vezes, simplesmente antagônicos. O modo de viver, a personalidade, o caráter são diferentes.
e precisam se reajustar para poder encontrar entre si algo em comum, para poderem se reabilitar. Muitas vezes isso ocorre. Ocorre porque a espiritualidade sempre faz com que os espíritos convivam entre si. Então, hoje você não perdoa uma pessoa, amanhã ela pode sim reencarnar-se perto de você em sua própria família. Mesmo porque existe na vida espiritual espíritos que foram nossos pais, nossas mães, nossos irmãos, até nossos cônjuges, e que não necessariamente reencarnaram conosco, e que hoje são amigos espirituais, que promovem, de certa forma, o desejo de que a sua encarnação, quando nós mergulhamos na indumentária carnal, dê o mais certo possível dentro do programado. E a programação, ela se faz de uma maneira muito bonita. O espírito é levado à consciência, ele vê quem serão seus pais, quem serão seus irmãos, ou quem será seu cônjuge, e tem uma certa noção do que irá acontecer, ele pode escolher algumas provas, e os espíritos, eles afirmam que não é a prova específica, porque nós temos ali o nosso livre-arbítrio, que pode, inclusive, modificar a prova. Mas ele pode escolher o gênero da prova. Então, por exemplo, espíritos muito indisciplinados, eles podem ser levados a reencarnar junto a pais disciplinadores. Muitas vezes acontece. E esse espírito, ele vai ter aquela oportunidade de se amadurecer, ele terá aquela oportunidade de crescer, terá realmente a oportunidade de vencer as suas próprias imperfeições o máximo possível. E é interessante nós notarmos que dentro de uma família, famílias, por exemplo, de espíritos bastante afinizados, eles lutam juntos, sempre lutam juntos. E famílias que têm uma desafinação vibratória muito interessante, muito grave às vezes, eu conheço famílias extremamente desajustadas, né? São espíritos nitidamente antagônicos que estão reencarnando juntos ali, onde a espiritualidade sempre manda uma pessoa que é o esteio espiritual da família, para poder fazer crescer ali entre eles algo de bom, algo de equilibrado. Comentamos às vezes que essa pessoa, que é o esteio, pode ser até uma criança, que ainda não surgiu no seio familiar. Eu conheço também famílias desajustadas que, ao nascer uma criança, equilibrou a família quase toda. Agora, é interessante a reencarnação do ponto de vista familiar. Eu vou contar uma pequena história, só para nós termos aqui um parâmetro de como a justiça divina utiliza a importante questão da família e as reencarnações. Conhecemos uma família que, certa vez, tinham duas irmãs, uma família numerosa, uma família mais de pessoas maduras, com poucas crianças, ou quase nenhuma criança. Existia duas irmãs ali que não se aguentavam. Eram duas irmãs que uma não fez nada com a outra, mas elas simplesmente não se suportavam. É a questão do antagonismo provindo de outras existências, não é? De outras existências. Mas era algo assim, quase que doentio. Não se aguentavam. E aí, o tempo foi passando, foi desencarnando um, desencarnando outro. As condições financeiras foram declinando. Chegou um momento que as duas foram obrigadas a morarem juntas.
Aí, com mais tempo adiante, uma passou a não enxergar bem devido a um glaucoma que estava aumentando, e outra passou a não andar bem devido a um problema grave de coluna. Então, com o passar do tempo, uma ajudava a outra a ler, outra ajudava a outra a caminhar. Então, vejam como é a reencarnação. A reencarnação, ela faz com que os ciclos reencarnatórios se juntem em torno do equilíbrio, porque esta é a função da reencarnação. A reencarnação, ela preenche os vazios deixados por nós em outras existências. Recupera convivências, recupera convívios, nos recupera até fisicamente, mentalmente. Então, é bastante importante olharmos sempre a família do ponto de vista reencarnatório. Hoje nós vivemos um mundo em uma fase mundial bastante complicada. Nós estamos em uma fase espiritualmente histórica, fase esta de transição planetária. Fase em que Jesus havia anunciado que no final dos tempos, ou seja, no final do ciclo planetário, haveria fome, ranger de dentes, guerras e rumores de guerras, pais contra filhos, filhos contra pais, irmãos contra irmãos, epidemias, pandemias, catástrofes. Tudo isso está programado pelo Cristo para acontecer. E muito se anseia pelo mundo de regeneração. Nós estamos em um mundo de provas e expiações na fase mais crítica, que é a fase de mudança de ciclo. E nesse nível espiritual que nos encontramos, as mudanças de ciclo acontecem muito gradativamente e bastante dolorosas, porque nós ainda não colocamos em nossos corações a lei de justiça, amor e caridade. Quando o homem colocar em seus corações a lei de justiça, amor e caridade, poderemos dizer que somos seres civilizados. Mas e a nossa família? Como ficará a nossa família? Nós poderíamos dizer, dentro do que a doutrina espírita nos expõe, através das lições imorredoras do Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, que nós podemos transformar o nosso lar em um pequeno mundo regenerado. Basta nós iniciarmos. Basta nós iniciarmos. Agora, temos que iniciar por nós mesmos, primeiramente. Não é? Porque certa vez eu recebi uma senhora na casa espírita dizendo assim: a minha casa está muito perturbada. Aí nós comentamos com ela: não é a casa que fica perturbada, são os integrantes da casa. A casa não tem livre-arbítrio. Então, quando nós mudamos as nossas atitudes, nós realmente mudamos o ambiente em que estamos. Jesus nos disse isso. Vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Aí nós podemos até pensar, mas meu Deus, eu com tantas imperfeições, como é que eu sou a luz do mundo? É porque os espíritos superiores, ao nos olhar, eles não nos olham por um equívoco só que nós cometemos, ou uma vida não tão equilibrada. Eles nos olham como um todo. Eles sabem o nosso passado, eles veem a causa das angústias do presente e sabem o nosso potencial a ser realizado, a ser conquistado por nós. Então, e quando ele fala que nós somos o sal da terra, significa exatamente isso. O sal é uma substância que modifica o meio. Então, a mudança de nós mesmos individualmente, nós podemos modificar o meio em que estamos. E como é que se processa isso?
através da educação do pensar. Orai e vigiai, disse Jesus. Quando nós oramos, ou seja, quando nós elevamos o pensamento, nós sintonizamos com os espíritos amigos, com as esferas de luz, e melhoramos o nosso interior. Criamos uma psicosfera positiva em torno de nós, que permitirá a ação dos bons espíritos. Um campo mental propício para a inspiração e para o auxílio dos espíritos amigos. E quando isso acontece, a educação dos nossos hábitos, Kardec fala a respeito da maturidade do senso moral. Então nós temos que realmente procurar mudar a nós mesmos, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, e as nossas atitudes mudarão também, porque os nossos sentimentos serão outros. Eu diria que é um exercício diário. Temos que fazer diariamente este exercício para a mudança de nós mesmos. Procurem observar o belo da vida. Procurem viver com fé. Não se entregue realmente aos convites equivocados, às viciações, aos pensamentos de desordem. Procuremos, por exemplo, controlar este importante aparelho, que é o aparelho vocálico, dado pelo Criador para nos manifestarmos aqui na Terra, emitindo palavras de amor, de justiça, de caridade, de fraternidade. Não nos entreguemos a palavras chulas. Ou seja, esse exercício diário fará com que a nossa vida mude. E você pode levar isso para a sua casa, como citamos, incentivando aquelas pessoas que até em verem a sua modificação, também irão se modificar aos poucos. Quando não se modificarem, o diálogo fraterno, principalmente com os filhos, aqueles espíritos que estão sob nossa tutela, reencarnados sob nossa responsabilidade, onde nós temos que mostrar os verdadeiros valores da existência. Os verdadeiros valores da existência não estão distanciados do modernismo, mas realmente nós temos que entender que temos que passar aquilo que é realmente, efetivamente importante, que é a dignidade, a honestidade, os valores humanos, a melhora moral de cada um de nós, o auxílio ao outro, a caridade. Isso que nós temos que passar para os nossos filhos, porque eles serão os futuros adultos, que gerarão outras famílias, que depois gerarão outras famílias, e assim por diante. Olha a responsabilidade de cada uma das etapas. Se uma etapa falhar, aquilo pode ser uma cadeia muito difícil que se desenrolará para frente. Então temos que, sim, que melhorar as nossas condutas dentro de casa também, dentro da própria família, para poder criar um mundo regenerado um pouco dentro da nossa casa. O evangelho no lar, tão importante para o auxílio doméstico. Se o ambiente está um pouco difícil, faça todos os dias, dialogue em torno da lição de Jesus. Vocês verão que num curto espaço de tempo, o ambiente doméstico mudará bastante. Aí nós perguntamos para essa senhora que falou que a casa estava perturbada, mas como é que está o convívio familiar? Existe diálogo? Ela disse, não existe diálogo. Cada um fica num canto, acabrunhado, ninguém conversa com ninguém, mal dá bom dia. Assim. E vocês fazem algum tipo de oração, de prece? Não fazemos, somos desvinculados de religião. Qualquer tipo de religião. Vocês procuram, assim, existe
palavras chulas, falam muitos palavrões, assim por diante. Muito, muito. Tanto adjetivamos, quanto falamos palavras difíceis às vezes, principalmente meu marido, ela disse. Aí eu falei assim, sabe, minha senhora, é esse o motivo que a sua casa está perturbada. Todos esses motivos que a senhora citou. O motivo é exatamente este. Porque nós não devemos querer equilíbrio quando as nossas condutas são desequilibradas. É admirável, por exemplo, quando a pessoa vai à casa espírita pedir equilíbrio e paz durante a noite, que geralmente as reuniões são à noite, não é? Mas e o dia inteiro da pessoa, como foi? Será que ela se vigiou suficientemente? Será que ela se controlou? Será que ela procurou levar paz aos outros para poder pedir paz? Então é assim que nós devemos pensar a nosso respeito e a respeito daqueles que nos cercam. Se nós, por exemplo, não é, damos maus exemplos para as pessoas, principalmente para os filhos, não podemos exigir. Os pais, os cuidadores da criança, elas são a referência. Se nós não damos a referência em casa, ao chegar fora de casa, o mundo dará referências, mas sabe-se lá qual referência. Existe hoje em dia, na humanidade, muitos convites equivocados. Os espíritos amigos dizem assim: não é necessário nós irmos com as massas. As massas estão equivocadas. Conceitos muito imperfeitos, julgamentos imprecisos. Mas é imprescindível nós irmos com Jesus. Isso sem nenhum traço de religiosismo extremo ou fanatismo, de forma nenhuma. Jesus é a solução para todos os problemas terrenos. Coloque Jesus em sua família. Estude as passagens do Mestre. Vocês verão que tudo mudará. Mesmo que seus filhos saiam de casa um dia para criar as suas famílias, mesmo que nós desencarnemos, nós teremos plantado ali a boa semente, que em qualquer ocasião da existência deles, eles irão se lembrar daquilo que foi falado. É como se fosse um freio educativo para que eles não caiam em erro ou reincidam em seus problemas, inclusive reencarnatórios. Então, nós estamos vendo hoje em dia, como comentamos, que o homem caminha aturdido sobre a terra. Mas nós, em nossa família, não devemos seguir junto com a massa. Nós devemos criar uma personalidade espiritual própria. Devemos realmente perseguir a perfeição, como diz o próprio Evangelho, sede perfeitos. Evidentemente que é uma perfeição relativa, mas nós temos que perseguir isso, não cedermos espaço para as imperfeições que já existem. Então, o que o Evangelho propõe? Para todos nós, não só para a família. O perdão, a fraternidade, perdoar os inimigos, orar para os que nos perseguem, não é? Termos uma fé suficiente para não nos desesperarmos com nada, entregarmos realmente, diante do nosso trabalho, do nosso esforço, as nossas questões para Deus, nosso Pai, que nunca erra. Então, realmente, as pessoas podem dizer assim, mas isso é muito difícil. Ainda bem que é difícil. É porque é verdadeiro. Fácil é nós errarmos. Nós estamos errando há tanto tempo. Para nós errarmos um pouco mais, não é difícil. Agora, nós temos que entender também que a nossa família terrena não é só a família da nossa casa.
Existe, claro, a família do modo geral, tios, tias, avós, avós, não é? Agregados que aparecem às vezes. Então, essa família toda, ela deve se conduzir por bases seguras de moral. Ela não deve se deixar levar por um vendaval de imperfeições que existe, principalmente nesta época que nós citamos, uma época espiritualmente grave para a humanidade. Temos que ficar atentos. E nós que temos aqui a felicidade imensa, imensa, de termos os eflúvios consoladores da doutrina espírita em nossos corações, temos que entender aquela pergunta de Allan Kardec, que o espírita é aquele que empreende um esforço pessoal para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral. Agora, que impulso é esse que o espírita tem de se transformar moralmente? Evidentemente, pelo entendimento de vida futura. E porque nós sabemos que todos os nossos passos na Terra irão se refletir em nossa ventura ou derrocada, nessa existência ou em outra existência também. Porque nesta vida nós estamos preparando a outra. As reencarnações, elas não estão desprendidas umas das outras. Uma está interligada com a outra, que é entremeada pelo desencarne e pela ida à vida espiritual. Até que vai chegar um dia que na Terra não nos dará mais respostas e nós não precisaremos mais reencarnar aqui. Vai chegar um dia que a humanidade entenderá a grande família universal. Todas as pessoas da Terra se olharão como irmãos, com sentimentos de irmãos. Haverá um dia que o amor se proliferar pela Terra. Haverá um dia em que Jesus será entendido em todos os corações como o governador do nosso planeta. Quem sabe um mundo regenerado, mas a porta é estreita e larga é a porta da perdição. Nós falamos isso de uma forma bastante preocupante, porque o que nós estamos vendo por aí é que valores pequenos estão sendo deixados de lado. Eu sou sempre otimista. Eu acho que o bem sempre vence, o amor sempre vence, mas nós temos que nos esforçar. Não basta somente ter fé, não basta somente orar. É necessário trabalho. E esse trabalho deve ser individual e também coletivo, porque nós estamos falando aqui da família. Uma família que busca bons valores, ela se fortalece muito e ela cumpre dentro do seio da própria família muitos compromissos espirituais. Espíritos que estão ali com limitações variadas, cada um com um nível evolutivo, quando eles se entendem entre si, imaginem quanto tempo reencarnatório de provas eles conseguem vencer, quanto tempo na evolução, na esteira evolutiva eles conseguem vencer. Mas é por isso que é importante a reencarnação, porque ela exige de nós o exercício de sentimentos nobres, justamente porque se misturam os níveis evolutivos. Exige paciência, muita paciência. Exige resignação, sim, resignação. Tolerância, perdão, muito perdão, não é? Das pequenas coisas e das grandes coisas. Porque se nós virarmos as costas para os nossos compromissos reencarnatórios, como diz o capítulo 5 do Evangelho, bem-aventurados os aflitos, item 10, nós teremos que recomeçar. Então, vamos aproveitar
as nossas oportunidades reencarnados, olhando ao nosso entorno, a nossa família, ou a família maior, para um dia enxergarmos a família terrena. Como Jesus, quando foi questionado, seus pais, sua mãe e seus irmãos estão te chamando, quem são meus pais, quem são meus irmãos? Jesus quis dizer que todos aqueles que o seguem são sua família. Nós sabemos, pela doutrina espírita, a questão da família espiritual e da família terrena. Nem sempre a família terrena é a família espiritual. A família espiritual, por exemplo, pode ser um conjunto de amigos que tem aquele mesmo sentido de afinidade. Mas a família terrena é o compromisso. E dentro da família terrena também tem espíritos amigos. Lembrando, para nós começarmos a encerrar, que a família, ela é um plano das esferas superiores, para que o homem possa, através dessa importante célula da sociedade, crescer, progredir, junto com aqueles espíritos necessitados de estarem próximos uns dos outros. Vamos agradecer a família e agradecer o lugar que nós estamos, a época certa e o momento certo que nos encontramos. Eu gostaria de encerrar, então, com uma prece que foi recebida pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, do espírito José Silvério Horta, que está no livro Parnaso de Além Túmulo, primeira obra mediúnica de Chico Xavier. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus, santificado seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha a nós o teu reino de bondade, de paz, de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se seu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de lutas e sofrimento. Livra-nos de todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa-nos nossos débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos nos sentimentos cristãos, a amarmos aos nossos irmãos que ainda vivem longe do bem. E com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, deste mundo de desterro, ainda distante de vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade de teu bendito amor. Muita paz a todos, fiquem com Deus, um abraço a todos os companheiros do Centro Espírita do Caminho de Damasco. Parabéns pelo aniversário de 68 anos. Marco, muito obrigada. Muito obrigado. Essa prece é linda, maravilhosa. Você encerrou realmente de uma maneira muito bonita. Te agradeço pela sua palestra, muitas reflexões, né, a respeito da família, né, uma célula muito importante. Então, agradeço por você ter fechado realmente a Semana do Caminho para nós, como convidado muito especial. E não faltarão oportunidades para nos reencontrarmos. Então, mais uma vez, muito obrigado. Espero estar com você em breve, dentro em breve, né, numa outra oportunidade. E em nome do Caminho de Damasco, agradeço mais uma vez a sua participação. E assim vamos dando boa noite, encerrando essa semana, agradecendo a todos que estão aqui conosco, estão aqui agradecendo, gratidão, elogiando a sua palestra, excelente palestra, vários comentários aqui. Depois, se você quiser entrar no Facebook, você consegue ver todos eles lá. Muitas pessoas dando parabéns, dizendo uma linda palestra, agradecendo pelo seu empenho aqui, pela sua dedicação de ter dado esses minutos aqui para nós, através do seu conhecimento, enriquecendo um pouquinho mais aqui, né, esse nosso estudo. Então, muito obrigada e uma boa noite para você. Muita luz. Uma grande alegria. Obrigado.